Que a paz e a graça de Cristo estejam em todos os vossos corações neste momento. Eu gostaria de ler um trecho das Escrituras contido na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, a partir do verso de número 12, onde Paulo, o apóstolo, diz o seguinte: não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, sem dúvida alguma, nós nos deparamos com um momento no qual o apóstolo Paulo delineia acerca da santificação, tanto da santificação progressiva, como da santificação instantânea. É óbvio que todos os estudiosos do apóstolo Paulo, no que diz respeito a esta experiência e virtude cristã da santificação, conhecem o texto, sabem que a santificação instantânea é proveniente do ato de crer. No momento que nós cremos, nós automaticamente somos santificados em Cristo Jesus, mas pelo fato de desenvolvermos a nossa salvação, nós vamos progredindo na experiência dessa santificação, colocando o nosso coração mais próximo da vontade de Deus, porque é um processo de desenvolvimento. Não sabemos de tudo imediatamente quando cremos, mas é, como eu disse, um desenvolvimento particular à medida que o tempo vai passando e nós vamos nos apropriando de muitas coisas que em Deus nós encontramos. Sem dúvida, Paulo fala sobre a santificação. Sem dúvida, o apóstolo Paulo nos instiga a viver a santificação. Mas nesse momento eu gostaria de falar particularmente para um problema que tem deixado muitos crentes à beira do caminho, até enfadados ou atormentados por certos delitos praticados. Há uma experiência que não é muito positiva na caminhada cristã, que é o ato de pecar e, não digo continuar no pecado, mas ficar deprimido pelo pecado e continuar de uma certa forma praticando o pecado por fraqueza. Eu digo isso porque o apóstolo Paulo diz na sua epístola aos Coríntios que entre alguns daquela igreja, muitos estavam vacilando na caminhada cristã. Tinham pecado tanto que tinham ficado doentes, enfermos. O pecado das suas vidas estava deixando eles numa situação tão severa diante de Deus que foi através da enfermidade que Deus foi tentando remediar aquela situação para que eles pudessem abandonar. Mas houve casos que essa experiência de oportunidade de Deus não foi o suficiente, de modo que por causa do pecado e de tomar da ceia do Senhor indignamente, como consta no texto, alguns estavam dormindo no Senhor pelo fato da desobediência. Penso eu que Deus pensou o seguinte: bom, já que eles não conseguem, já são crentes, é bom trazê-los logo para o meu seio. E assim fez segundo a sua vontade, Deus. Mas não é esse o propósito de Deus, não é essa a vontade do Senhor nosso Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que nós somos triunfantes e vencedores. Por que nós somos triunfantes e vencedores? Porque nos é aberta uma porta de prosperidade, como pensam alguns da teologia da prosperidade? Não. A experiência cristã vai muito além daquilo que preceitua a teologia da prosperidade que envereda por um caminho de heresia. Nós somos conclamados pela palavra de Deus a nos considerarmos livres e vencedores diante do pecado. Porque a palavra de Deus nos garante e assegura que se o Filho de Deus verdadeiramente nos libertou, verdadeiramente nós seremos livres. Ou seja, a partir da experiência de conversão e redenção, nós alcançamos o benefício da liberdade,
O pecado, diz Paulo aos Romanos, já não tem mais domínio sobre vós. Ele já não tem o poder de dominação, de enclausuramento da pessoa, porque está liberta. Mas infelizmente, por causa da negligência, da falta da experiência profunda e constante com Deus, da habilidade de promover um desenvolvimento individual, pela negligência do aprendizado cristão, muitos cristãos estão aí à beira do caminho sofrendo as mazelas ainda do pecado. Não precisariam, mas estão, porque foram negligentes em alguma área da sua vida. Se deixaram levar pelas paixões terrenas, pelas paixões carnais, desacreditando, inclusive, que aquilo que nos oferece o Espírito de Deus, o fruto do Espírito, é algo muito melhor e maior do que essas experiências carnais, como dizem a palavra de Deus. É claro que essas experiências carnais, elas, como dizem a palavra de Deus, desagradam o Senhor nosso Deus. Por que que desagradam? É bom que se enfoque isso. Porque a experiência carnal provém de uma intenção humana, da vontade humana, da vontade própria da pessoa de querer fazer algo. E em rebeldia contra Deus, pratica e faz estas ações. Quantas pessoas hoje em dia não estão aí lançadas numa situação de tristeza descomunal, de infelicidade, de falta de frutificação no reino de Deus, porque estão aí nubladas pela nuvem do pecado nas suas vidas. Deixaram de contemplar a luz divina, o sol irradiante da justiça, deixaram de enxergar para além do que estava nesta vida. E por assim fazerem, se deixaram tomar por essas paixões. Mais uma vez, reforça e resgata. As paixões, como foram ditas pela palavra de Deus, são pecados. Elas trazem prejuízos espirituais. A carne se satisfaz, não é? Muito embora temporariamente, ela se satisfaz com aquilo, ela quer, deseja. Mas o espírito sente-se enciumado diante dessa situação. Porque, conclua comigo, se o Senhor nosso Deus veio aos nossos corações para nos resgatar, nos salvar e nos dar o seu Espírito para vencermos este mal, quando nós tropeçamos e insistimos no tropeço, imagine como fica entristecido o Santo Espírito dentro de nós. É como está escrito na palavra e nas epístolas apostólicas, que o Espírito fica enciumado. Enciumado por quê? Porque ele diz consigo mesmo, ora, eu estou dando a ele todo o recurso possível e necessário para ele sobrepor-se a essa situação, mas ele está me desprezando e está dando lugar a essa situação deplorável. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, que, pelo menos entendo eu dessa forma, que ele deixava de lado ou deixava para trás tudo aquilo que era digno de ser esquecido para caminhar para o alvo. Talvez o que falte para muitas pessoas nesse momento, cristãs, é deixar de lado essa situação e entender que em Cristo Jesus repousa ainda o perdão dos pecados. Se você confessar os seus pecados a Deus, como disse João lá, se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo mal. E esse perdão não vem, irmãos, apenas para tirar de nós a culpa, mas é também uma dádiva de Deus que nos impulsiona, mais uma vez, a iniciarmos a carreira cristã de uma forma proveitosa e espiritual, para que progridamos. O perdão é o marco inicial da progressão espiritual. Com o perdão, nós temos a certeza de que Deus nos recebe. Muito embora o inimigo venha e tente nos incomodar com as acusações, a Bíblia Sagrada diz que Deus lançou os nossos pecados, uma vez confessados, no mar do esquecimento. Você me pergunta como é que pode isso acontecer, que eu sinceramente não sei lhe responder. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus sabe todas as coisas.
Mas a palavra de Deus diz que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Como é que há uma compatibilização disso? Eu sinceramente não sei lhe dizer, mas sei que Deus lança no mar do esquecimento os nossos pecados, porque ao olhar para nós não nos vê em nós mesmos, vê-nos em Cristo Jesus, para que possa Ele acreditar em nós e mais uma vez dizer, peleja, vai adiante, continua, persevera, insiste. Aliás, uma das mensagens cristãs mais sublimes para os cristãos de hoje também é a ideia da perseverança. A perseverança de ser o que a Bíblia quer que nós sejamos. A perseverança de guardar os valores que a Bíblia Sagrada diz que devemos guardar, os valores que estão nela contidos. Nós precisamos guardar, meus irmãos, para que possamos nos fortalecer e nos encorajar a tão densa e problemática caminhada, porque a nossa caminhada neste mundo não é uma caminhada simples, é uma caminhada conflituosa, que desde o momento que nos convertemos até o momento que um dia nos encontraremos com o Senhor, será uma caminhada de lutas, de tribulações, mas como diz o apóstolo Pedro, se não me falha a memória em Atos, importa que nós entremos no reino de Deus com muitas tribulações. E eu instigo você a pensar e a refletir sobre o perdão, sobre o desenvolvimento da sua salvação, sobre a perseverança, para que possamos alcançar a vocação celestial em Cristo Jesus e estarmos com Cristo para todo sempre. Que Deus possa encorajar você, abençoar o seu coração, lhe dar vida em abundância, para que possa crescer ainda mais no Senhor nosso Deus, Redentor das nossas vidas. Que Deus abençoe.